Meus irmãos, essa passagem que escutamos hoje das Escrituras nos é muito conhecida, não é? Esse trecho em que Jesus anda sobre as águas. Vamos, então, tentar meditar, tentar extrair um sentido espiritual disso que já nos é intelectualmente tão conhecido. Qual é o contexto? Então, Jesus manda que os discípulos vão para o mar, à noite, no meio de uma tempestade, e ele fica. Ele não vai com eles, mas ele não fica para qualquer coisa. Jesus fica para subir o monte e rezar. Temos que nos lembrar sempre que o mar, quando aparece nas Sagradas Escrituras, é o sinal do mundo, dos perigos, das dificuldades. Então, uma primeira inspiração, meus irmãos, e que eu queria começar dizendo isso para vocês. Jesus manda que eles vão no barco, vão para o mar, vão embora. E ele não vai. Aparentemente, Jesus se separa deles para ficar na montanha rezando. O que eu queria meditar com vocês hoje, e tudo o que eu vou falar parte desse princípio. Nós temos que ter uma certeza no meio das nossas dores, no meio das nossas crises, no meio das provações pelas quais nós passamos em vida. Jesus está no monte velando por nós. Jesus intercede por nós. Ainda que haja uma aparência da ausência de Deus, ainda que eu não consiga enxergar Deus, perceber Deus na minha vida, nas dificuldades, nas provações, Jesus está rezando, intercedendo, velando por nós. Ele não nos abandona, Ele não se separa de nós. É bem verdade que os apóstolos estavam lá no barco, no meio daquela tempestade, e é interessante que a tempestade lá, normalmente era uma tempestade não de chuva, mas de vento, um vento muito forte, e eles estavam ali no meio daquele negócio, às 3 horas da madrugada, quando as trevas são mais espessas, quando está bem escuro. Olha aí, sonoplastia para a homilia, né? Vocês imaginam coisa muito pior do que isso, né? Que no meio do mar, então aquele vento soprando, aquele medo, frio. E inicialmente, a presença de Jesus para eles não é nada consoladora. Porque na hora que Jesus aparece no meio disso tudo, ele não é compreendido. Porque o que eles veem um fantasma. Eles não veem Jesus. Eles não veem aquele a quem eles esperassem. É como se fosse assim, já não bastasse as dificuldades, ainda me vê um fantasma no meio disso aqui. Porque a presença de Deus, meus irmãos, muitas vezes é mal compreendida por nós. Muitas vezes. Jesus aparece para eles, mas eles não veem Jesus, senão um fantasma. Tem um ditado pagão que eu já condenei aqui algumas vezes para vocês, que é errado de se dizer. As pessoas dizem assim, né? Quanto mais eu rezo, é pagão, viu? Esse ditado não é cristão. Um cristão não pode acreditar nisso, que quanto mais reza, pior fica. Não é evidente. Isso é o contrário do que acontece. Um católico nunca deveria repetir isso. Mas parece que era isso que estava acontecendo com eles, né? Estava tudo tão difícil, ainda piora, que agora vem um fantasma no meio dessa confusão. Então vejam, meus irmãos, aquilo que eu dizia como o fundamento da nossa reflexão de hoje: Jesus está sempre presente. Ainda que eu não perceba, ainda que eu não veja, ainda que eu veja o contrário da sua presença, Ele está no nosso meio, Ele caminha conosco, Ele vela por nós, Ele intercede por nós, Ele não nos abandona, porque Ele é um Deus de amor, de bondade. Vejam então, meus irmãos, essa presença inicial de Jesus não consola. Não era aquilo que eles queriam, não era o que eles esperavam. Eles queriam, esperavam e pediam por outra coisa. Então, Jesus estava lá, mas o que eles sentiam? Conforto, acolhimento? Não, medo, susto, é um fantasma. E por quê, padre? Por que às vezes isso também acontece comigo? Por que às vezes parece que Deus não me deixa sozinho? Eu não vejo, é só escuridão, eu não entendo o que está acontecendo. Eu até tenho fé, padre, mas por que comigo?
Olha, eu tento entender, tirar alguma coisa boa disso, não encontro nada. Por quê, Padre? Por que, Deus? Quando eu mais preciso, o Senhor não fala, o Senhor me deixa no escuro. Por quê? Que quando mesmo assim o Senhor aparece, parece que eu não te vejo, eu vejo um fantasma, uma coisa que me dá mais medo, mais terror, mais pavor, do qual eu quero me afastar. Isso, meus irmãos, é consequência do pecado. O que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso, no pecado original? Depois que eles cometeram um pecado e que Deus apareceu para eles, porque Deus vinha no final da tarde entreter-se com eles, eles se esconderam atrás de uma moita. Não queriam ver Deus, não queriam se encontrar com Deus, porque Deus não era mais aquela figura de um amigo. Agora Deus podia condená-los, porque eles tinham feito alguma coisa errada, eles tinham pecado. Então muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos ver Deus, perceber Deus, não porque Ele é mau, não porque Ele é um fantasma, mas como consequência das nossas escolhas, porque nós somos maus, e quando a bondade se nos apresenta, a gente não consegue perceber de forma tão evidente que a bondade é boa, né, por assim dizer. A gente não consegue perceber Deus, ver a Deus. E uma outra coisa, meus irmãos, tantas vezes nós queremos ver Deus ao nosso modo, do nosso jeito. Repararam na primeira leitura? Elias estava no monte, e Deus disse, a palavra de Deus foi revelada a ele, manda que ele saia, suba no monte, porque o Senhor vai passar. Primeiro, vem um vento impetuoso, um vento forte. Deus não estava no vento. Depois vem um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Depois vem um fogo. O Senhor não estava no fogo. Por último, vem uma brisa suave, leve. E ali era Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos que Deus chegue até nós com esses fenômenos maravilhosos. Vejam, o vento impetuoso, um terremoto que abala todas as coisas, um fogo que destrói tudo, e Deus não estava ali, acolá, não estava. Mas naquilo que era menos provável, uma brisa suave, que respeita o homem, que não dá medo ao homem, mas que também não tem a aparência de Deus. Ali, Deus estava. Portanto, essa segunda nota, meus irmãos, às vezes nós queremos ver Deus, mas queremos ver do nosso jeito, ao nosso modo, no nosso tempo. E Deus se revela como Ele quer, de forma discreta, respeitando a nossa liberdade, como uma brisa suave que toca o nosso rosto, a nossa face. Então, o pecado confunde a nossa visão, e o orgulho também nos impede tantas vezes de perceber Deus agindo, atuando, presente em nossas vidas. E Ele está, mas eu não vejo. Por quê? Porque eu quero dizer o jeito dele se manifestar. Pois bem, meus irmãos, depois então, no meio daquela confusão, daquele vendaval, daquela noite, da escuridão, do fantasma que aparece andando no mar, Jesus fala aos apóstolos. Jesus dá a sua palavra para eles. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu. Eu sou. É o jeito como Deus lá no Antigo Testamento se revela para Moisés. Vai, Moisés, dizer para o povo, dizer para o faraó que liberte o povo, etc, etc, etc. Senhor, quando perguntarem quem é o Senhor, o que eu digo? Diga que eu sou, te enviou. Então, me parece aqui, que Jesus está usando a mesma coisa. Coragem, sou eu, não tenham medo. É preciso, portanto, meus irmãos, ouvidos atentos para escutarmos a Jesus, que nos diz para termos coragem, que revela o seu poder superior às provações. Presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Quantas e tantas vezes nós nos encontramos na escuridão da provação, do medo, da solidão, e precisamos escutar essa palavra de Jesus: coragem, sou eu, não tenha medo.
E Ele fala para nós, mas nossos ouvidos estão tapados. Aqui não. Aqui parece que começou um momento de oração. Começou uma mútua descoberta. Os apóstolos que estavam dentro da barca começaram a reconhecer aquele que falava com eles. Então, isso aqui deveria ser para nós uma fonte de paz. Maior do que toda maldade, do que toda doença, do que toda pobreza, maior do que a morte, é Jesus. A bondade, o bem. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência nos momentos de calmaria, para que quando chegarem as dificuldades, nós não entremos em desespero, mas nos lembremos sempre, não há noite tão escura, não há problema tão grave, que seja maior do que o próprio Deus. Não há dificuldade pela qual eu não possa passar, porque aquele que é a bondade, que é a beleza, que é a verdade, é superior a tudo isso. Por que Jesus caminha sobre as águas, aquelas águas que estavam mexidas, no meio daquela escuridão, dentro da tempestade, para que Ele possa demonstrar que Ele é superior a todas essas coisas, porque Ele criou o mar, Ele criou o vento, Ele criou a tempestade, Ele criou a luz e a escuridão aqui enquanto falta de luz, obviamente, no sentido claro da palavra, literal. E Ele está acima, Ele é superior a tudo isso. Por isso Ele pode dizer a mim e a ti: coragem, não tenha medo, sou eu que estou aqui, e eu que mando nisso aqui, porque eu criei essas coisas todas, e eu criei você. E esse problema pela qual você está passando, essa dificuldade pela qual você está passando, eu sou superior a ela, eu piso sobre ela, como se terra firme fosse, mas eu me sinto inseguro, mas eu acho que vou afundar, mas eu não enxergo porque está escuro. Coragem, não tenha medo, sou eu. Ele pode nos dizer isso, meus irmãos, Ele pode nos encher de esperança, Ele pode nos garantir a vitória final. Porque eu repito, Ele está acima de todas essas coisas. Se nós temos medo do mundo, das dificuldades, das provações, da doença, da novidade, Ele pisa sobre essas coisas como Ele caminhou sobre as águas, como se estivesse em terra firme. Então nós, meus irmãos, deveríamos viver nesse estado de paz, ainda que dentro da dificuldade. Ele caminha sobre as águas, Ele passa sobre essa dificuldade pela qual eu passo, porque Ele é superior a ela, e Ele me convida a passar junto com Ele, como convida São Pedro. Qual é o próximo passo, meus irmãos? São Pedro começa a conversar com Jesus. Senhor, vamos ler exatamente como está aqui. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Reparem aqui, São Pedro faz uma oração, mas uma oração vacilante. Jesus já tinha dito: coragem, sou eu, não tenha medo. Aí São Pedro diz o quê? Senhor, se és tu, eu sei lá, se eu não estou confundido, pode ser que não seja ele, pode ser que seja uma visagem mesmo, um fantasma, não sei. Então São Pedro, ele está ainda titubeando, vacilando, reticente, na dúvida mesmo, na dúvida. Senhor, o negócio aqui, o bicho está pegando, nós vamos afundar, nós vamos perecer. Se for o Senhor mesmo, me chame que eu vou. Então, no meio das tragédias dessa vida, meus irmãos, há esperança, porque o mal, a tragédia, o desespero, é uma sombra que passa. Ele tem uma aparência de realidade, mas ele não existe mesmo, porque o mal não tem substância. O mal nada mais é do que a ausência do bem. É o bem que existe. É como uma sombra. O que é a sombra? É a ausência da luz. Não é assim? Se o sol está no céu e vem uma nuvem, ele cobre o sol. Mas o sol deixou de existir? Não, ele está lá. Eu só não estou vendo. Mas essa nuvem vai passar. Assim são as tribulações, meus irmãos, nas nossas vidas. Deus permanece como o sol permanece no céu. Ele não nos abandona nunca, Ele não nos abandona jamais, meus irmãos. Então vamos lá.
Então, Jesus se revela, diz quem ele é, e Pedro fica ainda reticente. E Jesus diz: pois bem, vem. Só diz isso. Ou seja, pisa no problema, pisa nessa água, passa pelo que vocês estão passando junto comigo, porque você pode o que eu posso em mim. Aquilo que eu vinha tentando pregar durante toda a homilia, né? Junto com Jesus, nós podemos pisar sobre as águas, passar sobre o problema, sobre a dificuldade. Por quê? Porque Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele está velando e intercedendo sempre por nós. Mas parece que Pedro vacila mais ainda. Nossa Senhora, não pede socorro. Pedro vacila. Que nem eu estou vacilando aqui. Vamos lá. Pedro vacila. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus deixa muito claro por que Pedro vacila. Você é bem um cão tentando aqui. Então, meu Jesus. Eu não vou conseguir continuar, não. Deu uma fraqueza agora. Ao Ibama. Então, meus irmãos, Pedro começa a conseguir caminhar sobre as águas. Eu vou continuar e eu vou parar de uma hora. Ele consegue continuar, ele é capaz de caminhar sobre as águas, mas em algum momento ele vacila. Quando Pedro vacila? Ele estava olhando para Jesus e disse: Senhor, se és tu, me chama que eu vou. E Jesus então chama Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas, passar pela dificuldade. Lembrei. Quando é que ele vacila? Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar. Aquilo que eu dizia antes, meus irmãos, nas dificuldades, nós temos nas provações, nós temos dificuldade de reconhecer Jesus, de ver quem Ele é. Pois bem, Pedro, ainda que reticente, perguntando se era o Senhor, ele teve coragem de começar a caminhar sobre as águas. Mas teve uma hora que, ao invés dele continuar olhando para Jesus, percebendo Jesus e indo em sua direção, ele dá mais atenção ao vento que sopra do que a Jesus que o chama. E por isso ele começa a afundar. Ou seja, ele permite que aquelas dificuldades pelas quais eles passavam, as águas do mar, o vento que soprava da tempestade, falem mais alto, sejam maiores do que Jesus na sua vida. Reparem nisso aqui, meus irmãos. Eu sei que eu estou insistindo muito na mesma coisa nessa pregação, mas é com intenção mesmo que eu faço isso. Quando Pedro olha para Jesus, ainda que reticente, ainda que sem certeza se era ele é capaz de passar pelas dificuldades, de se esquecer do vento, da escuridão, do mar, das coisas que se afundavam, e caminha sobre as águas, passa pelo problema, mesmo na dúvida, mesmo titubeando, ele não sabe mesmo se ele está certo. Agora, quando ele deixa de olhar para Jesus e se volta de novo para as dificuldades, se volta de novo para os problemas, que está aqui representado pelo mar e pelo vento, ele afunda. Ele perece. Mas Deus, meus irmãos, eu comecei a homilia e vou terminar dizendo a mesma coisa. Jesus está sempre velando por nós. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos trai, Ele nunca nos decepciona. De novo, quando Pedro reza de novo, e agora sem duvidar: Senhor, salva-me, a única oração que Jesus nunca deixa de atender.
Senhor, salva-me. Jesus estende a sua mão e tira Pedro da água e recolhe ele do afogamento. Mais uma vez, Jesus cumpre com a sua promessa de estar perto, de ser amigo, de velar, de interceder, de cuidar de nós. Jesus, meus irmãos, tantas quantas vezes nós o trairmos, nós o decepcionarmos, nós o abandonarmos, Ele irá nos chamar para perto de si. Vem. E se não for o suficiente a sua palavra, a sua voz, Ele vai até nós, até o nosso encontro, estende a sua mão e nos salva e nos tira do precipício. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos decepciona, Ele nunca nos trai. Ele permanece para sempre fiel, meus irmãos, porque Ele nos ama, meus irmãos. Então, além de tudo aquilo que eu já preguei nessa homilia, nós temos que ter essa certeza final, essa última definição. Senhor, eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, eu sou tão fraco. Será que um dia eu vou conseguir melhorar, sair dessa vida de pecado, de miséria, de preguiça, de fofoca, de sensualidade, de bebedeira, de traição? Será, Senhor? Não tenha dúvida, meu irmão. Se você continuar a pedir, se você continuar a rezar, se você, mesmo que vacilando, estender a sua mão e suplicar: Senhor, salva-me. Tantas vezes Ele irá até você, estenderá até você a mão dEle e lhe tirará das águas profundas e lhe protegerá do vento que sopra, porque logo em seguida é isso que Jesus faz. Não aparece aqui no Evangelho de São Mateus, mas eu acho que é São Marcos que fala, posso estar errado. Jesus dá uma ordem para o vento que ele se cale, que ele cesse. E tudo então se acalma, porque Ele é o Senhor dessas coisas todas. E às vezes, e muitas vezes, Ele permite que o mal aconteça conosco, para desse mal, como diz Santo Agostinho, retirar um bem muito maior. Muito maior. O problema é que nós não vemos no primeiro momento, e a gente se desespera. Ao invés de aprofundar, de aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa confiança nele, nós nos desesperamos. Então, meus irmãos, quando o problema, quando a dificuldade, quando a tentação, quando a provação bater à sua porta, não é hora de se desesperar, de puxar os cabelos, de perder a fé que você nem tinha, mas é hora ainda mais de pedir a Ele, de clamar a Ele, porque se você está sozinho, passando por essa dificuldade, está difícil, você precisa então se unir a Ele, porque Ele pode te salvar, Ele garante isso. Mas é preciso que você peça, como São Pedro pediu, na cara de pau mesmo, uma vez, duas vezes: salva-me, Senhor, resgata-me, Jesus, tira-me de onde eu estou. E esse final de semana, esses últimos dias, eu tenho certeza que tantos irmãos se perderam. Olhei para essa igreja, né? Enfim, a igreja é a comunidade reunida, vazia de manhã, esvaziada agora à noite. Tantos do que nós sabemos que todos os domingos estão aqui, e esse domingo resolveram trocar o Senhor, pelos bichos pulando, pelo povo cantando, pela bebida. Mas sabe o que é melhor dentro de tudo isso? Isso é triste, isso é duro. Não queiram saber vocês como é triste para o coração de um padre saber que basta ter um evento na cidade que o pessoal se esquece de Deus. Porque não é assim vazia a nossa missa no domingo, de manhã e à noite, não é. Mas basta ter um evento, basta ter uma festinha, basta ter uns bichos pulando, basta ter uma coisinha que me deixa melhor. Aqui ó, traição. Traio a Deus, abandono a Deus, troco a Deus. E hoje é dia dos pais. Era para estar cheio de pagão aqui na igreja hoje, para poder comemorar o dia dos pais, que só vem 3 vezes no ano. Nem isso. Foram comemorar na vaquejada, foram comemorar na Expo Boca. Traíram a Deus, trocaram a Deus, abandonaram a Deus. Mas dentro disso, ainda assim, meus irmãos, se no próximo domingo, durante a semana, forem ao confessionário e disserem: Senhor, eu te traí, faltei à missa no último domingo, te troquei por muito pouco, por uma festa que passa. O que Ele fará, meus irmãos, com esses? Estenderá a sua mão e os trará para dentro da barca, na segurança da salvação. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Talvez nós quiséssemos que não fosse tão fácil assim.
Eu vou contar só uma historinha e vou terminar, que eu disse que ia falar bem pouquinho hoje e estou demorando. Uma vez, eu fui atender a confissão de um jovem senhor de uns 20 e poucos anos. E aí ele estava entrando na igreja, voltando, depois de muito tempo, não sabia muito como é que as coisas funcionavam. Antes de confessar, ele disse assim: padre, eu queria conversar com o senhor. Não, mas é confissão não, está certo. Diga. Aí começou a dizer os pecados dele. Tinha a vida toda errada. O que eu tenho que fazer para Deus me perdoar? Você tem que estar arrependido de ter feito tudo isso e fazer uma confissão. Aí ele parou assim uns 3 segundos e ficou esperando dizer mais alguma coisa. Aí, só isso, padre? Se acho que é só isso. E se eu voltar a fazer essas coisas todas? Você está arrependido agora? Estou. Não, mas aí o futuro a Deus pertence, ninguém sabe, né? Sim, mas aí se eu voltar a fazer essas coisas todas? Se aí você se arrepender de novo, Deus do livre disso, você volta e confessa os seus pecados e... Sim, aí é só isso. Aí eu disse assim: meu filho, a parte difícil Jesus já fez. Ele morreu na cruz por você. Se você vai aproveitar disso para a sua vida, aí não é comigo. Mas a nossa parte é só isso. É só isso. Viver uma vida longe do pecado e na amizade com o Senhor. Só isso vai lhe levar para o céu. Meus irmãos, peçamos a Deus a grande graça de fazermos só isso. Vivermos uma vida de união com Ele. Para que lá no instante final de nossas vidas, Ele possa nos salvar. Ele quer nos salvar. A pergunta é: você quer ser salvo? Amém.